mais um domingo, Deus, aqui na tua casa, Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos adorar o seu nome, Pai. Obrigado por cada família que está aqui, Deus. Deus, obrigado pelo seu filho que o Senhor deu, Deus, naquela cruz em nosso lugar, Pai. Deus, obrigado pela essa conferência, Deus. Nós só temos palavras para te agradecer, Deus, hoje. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez essa semana, Deus, por todos os livramentos, por tudo, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando essa manhã, Deus, esse culto, Pai. Que o Senhor possa estar, Deus, com o seu Espírito Santo, Deus, na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz. Amém, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Senhor nesta manhã. Né? Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de 122. Cadê o pastor? Não está aqui de ontem à noite, falou que muitas pessoas, né, que ele conheceu, que devem estar por aqui, né, na igreja, muito tempo. Acho que nós somos uma dessas, né, Neve? E o corinho desse salmo, do salmo Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós aprendemos na escola bíblica dominical, né? Muitos de nós aprendemos. Às vezes a gente fala assim para os jovens de hoje, né? Vamos cantar um corinho. Eles falam, o que é isso, corinho? Né? É cântico, é louvor. Então, eram os nossos corinhos, né? Que nós cantávamos. E quando o pastor, eu vi que demorei para ver a mensagem que ele tinha mandado para mim trazer nesta manhã, a saudação. Eu lembrei daquele cântico assim, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você, Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver, Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver, mais ou menos assim. Então, eu lembrei desse cântico, né, saudoso, porque quando a gente recebia os nossos visitantes na casa do Senhor, né, as pessoas que vinham, nós cantávamos, né, alegres, né, animados, era tão gostoso, né, então, muita saudade desse tempo. Então, nós devemos estar, assim, voltando. E as crianças estão estudando, né, sobre o tabernáculo. E o tabernáculo, quando o povo ia para um lugar, eles tinham que levar, né, montar aquele tabernáculo. Eu ficava imaginando a alegria daqueles irmãos de montarem, né, todas as partes do tabernáculo, né, e o trabalho que dava, né. E hoje nós temos aqui uma igreja tão linda, tudo confortável, né, e muitas vezes não valorizamos, né, a casa do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, então, no Salmo 122. Eu vou ler na tradução linguagem de hoje, mas os irmãos acompanhem aí. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor como ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam, que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Amém? Então, que nós possamos amar, valorizar, né, o templo do Senhor, né? Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui já fazem isso, né? Mas nós devemos ter essa alegria no nosso coração de estarmos, né, na casa do Senhor. Vamos colocar em pé e cantar esse corinho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Acho que os irmãos conhecem, as crianças que ainda não aprenderam podem aprender também. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram,
Vamos, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, no dia do Senhor, chamado pelo amor do nosso Salvador para estudar o livro do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na tua casa, ó Pai, gratos, ó Pai, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, pelo seu amor todos os dias em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra, pela alegria que temos de estarmos, ó Pai, aqui para estudarmos a tua palavra, aprendermos a tua palavra nesta manhã. Que o Senhor derrame em nossos corações, ó Pai, da tua graça, da tua alegria, ó Pai, que todos os dias nós possamos ter prazer, ó Pai, em lermos a tua palavra, estarmos na tua presença, ó Pai, buscando em oração. E podemos sentir, ó Pai, essa alegria de estarmos sempre, quando der, ó Pai, os horários, ó Pai, de estarmos na tua casa, nós nos prepararmos, ó Pai, com alegria para estarmos aqui juntos, ó Pai, e dizermos, ó Pai, para que haja paz entre os nossos irmãos, para que haja paz, ó Pai, nos nossos lares, ó Pai, nós pedimos a tua misericórdia mais uma vez, ó Pai, nesta manhã. Abençoa cada um aqui, ó Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra, aceita, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, nos ajude, ó Pai, a mudar, ó Pai, os nossos pensamentos que não agradam a Ti. Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta manhã. Fala aos nossos corações, ó Pai. Dirige as nossas vidas. Nós entregamos cada vida, cada família, ó Pai, diante de Ti nesta manhã. Pedimos perdão desde já também pelas nossas falhas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Depois os irmãos peguem o boletim lá no final da igreja, lá na entrada. Aqui, logo na frente, tem umas propagandas aqui, uns lembretes, né? E... Conferência Jesus, hoje, amanhã, né? Ontem e hoje. Aí, final de semana que vem, aqui tem um lembrete dos retiros espirituais, né? Que vai ter final de semana dos jovens. Vai sair as crianças juniores, né? Amém? Não? Não vai sair, né? Então é bom as crianças ir com a mamãe e com o papai, vocês aí no fundo. Podia ir com a mamãe e com o papai, vocês três. Tá bom? Vai ficar melhor. Aí tem aqui, final de semana vai ter o retiro dos jovens e também das mulheres. Vai ser nas fazendas. Vocês façam as inscrições, né? Procura a irmã da MCM, a irmã Marinês, e se intere certinho como é que vai ser aí, tá? Vai ser sábado e domingo. E só até meio-dia, tá bom? E domingo à noite, todo mundo aqui na igreja, em nome de Jesus. Aí, final de semana, irmãos, dia 6/12, vai ter eleição. Eleição para a nova diretoria 2021. Você que não pegou a fichinha ainda, o pastor colocou mais algumas lá no fundo. Aí você pega lá e preenche, coloca ali na urna ali. Vai ser dia 6/12 a eleição. E nesse mesmo dia nós vamos fazer a leitura da Bíblia. Igual ano passado, lembra? A leitura da Bíblia. Então, vocês precisam, quem for no retiro aí, ó, dia 28, não é para ficar cansado e não vir na igreja dia 29. Aí vai lá no retiro, aí domingo à noite mata o culto. Não faça isso. Mata é a expressão de escola, né? Você lembra, Juliano, quando mata a aula? Você lembra, né? Matava a aula. Estou brincando com vocês, né? Mas daí você não vem no culto à noite. Eu preciso de vocês aqui domingo, dia 29, para nós organizarmos a leitura da Bíblia do dia 6. Ela começa a organização dia 29. Tá bom? Então vem, você vai descobrir como é que funciona. O pastor pega vários irmãos dentro da igreja, dá um livro para cada um da Bíblia, e ele vai pegando os irmãos
e anotando a leitura dos irmãos, tá bom? Você que não participou o ano passado, né? Talvez você não estava aqui conosco. Já há alguns anos já nós fazemos a leitura de pelo menos o Novo Testamento no dia da Bíblia. Aí nós lemos Salmos, Provérbios e lemos também mais alguns livros, tá? E a nossa igreja aí teve a alegria e a honra de encabeçar a leitura de toda a Bíblia o ano passado com o Conselho de Pastores da cidade lá na Praça Central. Esse ano não estou escutando nada ainda, não sei se vai acontecer, mas o ano passado, mesmo lendo a Bíblia toda, nós fizemos a nossa leitura aqui no mês de dezembro da Bíblia, todo o Novo Testamento à igreja, tá? Então, a leitura de todo o Novo Testamento, mais Provérbios e Salmos, dá na faixa de meia hora, 40 minutos. Os irmãos venham para ver como é que funciona isso aí, tá? Então, venham dia 29. Fique cansado, não. Então, é a eleição, dia 6/12, e a leitura da Bíblia de manhã. Preciso de vocês. Aí a campanha de oração Profetizando Vida, do dia 7 ao dia 11. Um dia vai ser Mulheres Inesquecíveis. Tá? Vai estar pregando a irmã Aline, esposa do pastor Alex, lá da cidade de Vicentina. E também o pastor Alex vai estar ministrando também 2021, Deus e Minhas Finanças. Ele vai estar falando a respeito da área financeira. Não da igreja, mas da sua área financeira, da nossa área financeira, tá? Também vai ter um pastor pregando a respeito de homens de honra. E vai ter um dia que é só para casais e o outro dia para todo mundo aí. Então é de segunda a sexta-feira, essa campanha de oração Profetizando Vida, tá bom? E aqui, irmãos, primeiro ir de bike. Quem tem bicicleta aí? Aí, ó. O garoto tem bicicleta. Eu não estou falando aquelas bicicletas top que os caras compram aí 2 mil, 3 mil reais, não, né? 10, 20, mil reais. Qualquer bicicleta, irmãos. Barra circular, entendeu? Tá bom? Monareta. Lembra da monareta, Edson? Você teve uma monareta? Teve uma monareta, né? Estou falando de bicicleta, irmãos. Qualquer uma. Pode ser até bicicleta de uma roda só. Né? De malabarista. Então, vai ser o primeiro id bike, dia 13/12. Vamos começar aqui na frente da igreja, 8 horas da manhã. Nós vamos fazer evangelismo de bicicleta. Tá bom? Vamos nos organizar aqui certinho. E os irmãos que não têm bicicleta, que não andam de bicicleta, nós vamos marcar um local, talvez na Praça Central ainda, não pensei bem ainda, os irmãos inclusive podem opinar. Tá? Que nós vamos marcar um horário, sair daqui 8 horas, né, no máximo 8h30 para se organizar, tá? 10 horas da manhã a gente se reúne tipo na Praça Central ou lá no Anali, aonde os irmãos, onde nós acharmos melhor, mas logicamente vai ficar já organizado. E lá naquele lugar nós vamos fazer um culto acústico lá, um violãozinho com os irmãos, vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus e vamos fazer um evangelismo de bicicleta. Vocês entenderam? Vamos distribuir folheto. Só que nós vamos de bicicleta. Tá bom? Então, primeiro ir de bike. Se não tem bicicleta ainda, se você quiser participar com a gente. Aí vai ser bem organizadinho, bem joia mesmo, bem lindo. Os irmãos que não têm bicicleta vão lá no lugar onde a gente... E vão esperar a gente lá, vão fazer um ajuntamento lá. Vocês lembram da celebração das células nos bairros? Que nós tínhamos anteriormente? Como dava a gente? Eu quero fazer... algo mais ou menos assim. Mas eu preciso dos irmãos. Ah, pastor, não tem bicicleta. Então você vai esperar a gente lá. Que eu não vou ficar lá na praça central da cidade com meia dúzia de irmãos para o povo passar e falar, aquele é o pessoal da primeira igreja. Aí vão falar, mas só isso? Vocês não vão fazer isso comigo. Então você que não anda de bicicleta, você vai lá. Tá? Você que não tem bicicleta, não dá para emprestar uma. Enfim, já estou avisando para o dia 13/12. Tá bom? E daí o culto da virada aí, e é isso aí, tá bom? Aí tem, aqui já tem até umas fotos aqui dentro da última leitura da Bíblia nossa. Olha aí os irmãos lendo a Bíblia, todo mundo lendo, que bênção. Propaganda da MCM, dos jovens, né? Aí o pastor está colocando no boletim também, princípios para uma vida próspera. E hoje eu falei um pouquinho a respeito da aceite a disciplina, tá bom? Aí tem uma propaganda do dízimo aí. Um hino do nosso cantor cristão,
o hino 108, alguns versos de Filipenses 2, bem no dia mesmo, né, da conferência Jesus, vai falar sobre Jesus Cristo aqui, a escala e os avisos. Bora lá, meu Salvador chegou, Lucas capítulo 9, coloca a música para mim, filho. Amados irmãos, ontem foi uma bênção, pastor Milk, e ele falou para mim assim, Marquinhos, se você não se importar, eu vou lá em casa, amanhã eu tenho meu momento com Deus, momento de esperança, tá? É um quadro que ele tem todos os dias no Facebook, já faz mais de 100 dias, ele começou com a questão da pandemia, né? E o pastor também fazia, mas o meu alvo era porque não podia ter culto, né? Aí depois começou a voltar aos poucos, as crianças não podiam e os irmãos mais de idade também não podiam. O pastor continuou na internet. Quando abriu, nós paramos, porque eu quero que vocês venham na igreja, tá? Lá em Ponta Porã ainda está nessa situação, as crianças não podem ir na igreja, os idosos não podem ir na igreja, então um negócio desse jeito assim, tá bom? E hoje pela manhã, todos os dias, 6 horas, ele está lá na internet, abençoando a vida da sua igreja. E você também, se quiser procurar, acho que é Milk, irmã Ariane, Milquisedeque, eu não sei, Pibi, Ponta Porã, sei lá, irmãos, alguma coisa assim. Escreve Milquisedeque, pastor de Ponta Porã, não vai ter 2 não, vai ser esse mesmo, tá? Então, e hoje à noite também ele tinha os compromissos, hoje a partir das 4h30 ele tinha os compromissos de ajudar algumas tarefas lá na igreja. 5 horas ele vai estar vindo para cá e vai pregar hoje à noite novamente e vai ser uma bênção, tá? Pastor Milk é amigo da gente, de longa data, um homem de Deus, está ali na PIB de Ponta Porã já há muito tempo, há muitos anos, como ele bem disse ontem, é o primeiro ministério dele ali, faz 28 anos que ele é daquela igreja, 23 anos como pastor titular, como pastor presidente da igreja. A igreja lá tem 5 congregações, é uma das nossas maiores igrejas da nossa região, se não for a maior. Amados irmãos, Lucas capítulo 9, 37, e o Senhor tocou no meu coração nessa palavra. Eu já preguei nesse texto aqui muitas vezes, mas eu faço uma coisa, irmãos, quando eu vou pregar a respeito de um texto que eu já preguei, principalmente sobre os milagres de Jesus, eu tenho tudo registrado que eu já preguei aqui na igreja desde quando eu cheguei, 2003, tá? O meu último sermonário, tem vários. O último, esse aqui eu escrevi e coloquei o número 314. Mas eu tenho outros, tem vários. Eu não olho o que eu preguei. Para quê? Para mim não tendenciar e copiar aquilo que eu já falei. Às vezes vem algumas coisas repetidas, mas não é porque eu olhei. Mas existem algumas coisas aqui, mas Deus sempre dá coisa nova para a gente. Deus sempre dá uma revelação nova para a gente. E todas as vezes que eu falo a respeito de Jesus, eu desenho Jesus na minha cabeça, as pessoas que estão perto dele, o momento que ele estava vivendo. E às vezes também a gente lê um pouco da história, como o pastor mesmo ontem pregou aqui de uma forma tão maravilhosa. Falou lá da história, da origem dos samaritanos, e ele veio falando até chocante o jeito que ele falou. A oração do judeu, tá? Ortodoxo, aquele raiz mesmo. Sua oração era: Senhor, obrigado, porque eu não sou mulher, porque eu não sou um bicho, e porque o pastor usou cachorro, eu não sou um cachorro, e eu não sou samaritano. Você acredita num negócio desse? Mas era assim. Era assim, era por isso que eram chamados, muitos deles, de fariseus. Muitos deles. E Jesus toca nesse assunto em outro lugar, quando fala a respeito disso, a respeito de oração, em que um que orava dessa forma, e o outro que orava: Senhor, tem misericórdia, e ele buscava a presença de Deus. E ele vem trazendo toda aquela história, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os irmãos que estiveram ontem aqui certamente foram enriquecidos e abençoados diante do Senhor. Jesus aqui em Lucas capítulo 9, ele desce do Monte da Transfiguração. Quem está no Monte da Transfiguração com Jesus eram os discípulos mais chegados. E os irmãos já viram, direto o pastor está falando sobre isso.
E esses meninos estavam com Jesus lá no monte. Lá aparece Elias, aparece Moisés. E daqui a pouco some Elias, some Moisés. Antes deles sumirem, Pedro fala: Senhor, tá bom demais aqui. Vamos construir uma casa, uma barraca uma tenda para Moisés, outra para Elias. Antes mesmo de Jesus responder, Elias e Moisés somem e fica só Jesus. Deus estava mostrando, passou o tempo da lei, que era representado por Moisés, passou o tempo dos profetas, que era representado por Elias, agora chegou Jesus, meu filho, meu salvador, a minha resposta de amor ao mundo. E eles descem naquela presença maravilhosa de Deus sobre a vida deles. Jesus Cristo, né, e os seus amigos. E eles chegam num lugar, na entrada de uma cidade, e existe uma situação ali. Os outros discípulos que não tinham ido com Jesus, Bartolomeu, Mateus, e outros, os 2 Judas, enfim, eles estavam ali naquele lugar. Porque ali a Bíblia fala a respeito de um menino que era possesso de espírito maligno. E Jesus chega no ponto em que os fariseus não conseguiram resolver o problema do garoto. Em que os escribas também não conseguiram resolver o problema do garoto. E os discípulos de Jesus também não conseguiram resolver o problema da família. E Jesus chega exatamente nesse ponto aonde eles estão, eles cansaram de tentar. Eles cansaram, e agora estava procurando uma palavra, uma resposta, um porquê, por conta daquela situação que aquele garoto estava vivendo. Porque a palavra do Senhor fala para nós qual que era a situação daquele menino, está no versículo 37. E aconteceu que no dia seguinte, quando descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão chamou, dizendo: Mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito toma, e de repente clama e despedaça ele até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando ia chegando, o demônio derrubou, convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Todos ficaram pasmados da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós essa palavra em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 45 e último. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-la acerca dessa palavra. Então, eles não conseguiram de maneira nenhuma arrumar a situação daquele garoto. E a gente vai vendo, meu irmão, a missão do diabo na vida do homem, que é de matar, de roubar e de destruir. E me admira muito as pessoas às vezes decidirem dar uma volta no mundo. O crente que muitas vezes viveu na presença de Deus, entregou a sua vida a Jesus, abraçou Jesus, conhece a realidade eterna de estar longe de Deus e estar perto de Deus. Eu pregando aqui outro dia falava sobre a oração do inferno, baseada na situação do rico que estava no inferno. E ali a gente vê a realidade, a gente vê que o inferno não é um conto, não é uma situação, uma fábula, não é uma realidade. Satanás hoje, a brincadeira dele com aqueles que são alvos dele é tão grande, que ele tem tentado pregar que o inferno é o lugar de pessoas descoladas. O inferno é o lugar de pessoas felizes. Esse dia eu estava ouvindo vendo um filme bom, né? Assim, quando eu falo bom, uma produção muito forte. Tem filme que é uma produção muito fraquinha, você vê os atores, você vê tudo, que é uma produção fraca. É um filme, uma produção forte. E o artista, eu não me recordo agora qual que era, mas de alto escalão, falou assim: eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Porque
Eu vou para onde vivem as pessoas felizes. Olha a palavra do cara. E passou, e eu vi isso que ele estava dizendo. E eu lembrei de uma situação, de um pastor pregando o evangelho na cidade de Corumbá, numa missão evangelística. E ele chegou para o rapaz, falou de Jesus e perguntou se o rapaz queria Jesus. O rapaz falou que não queria. E ele, não contente com aquela resposta, perguntou de novo, falou: Senhor, eu não quero, na verdade eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Falou: mas o inferno é assim. Falou: não, o senhor está enganado. O inferno é o lugar onde as pessoas fazem aquilo que eu já estou fazendo aqui. Eu quero viver a vida, e é lá que... E Satanás tem colocado isso. E as pessoas que são fracas das ideias, irmãos, é fraco das ideias. E essa questão de ser fraco, eu preciso pensar sobre isso, e preciso orar por aqueles que estão à minha volta, que são as pessoas, né, que eu amo. Aí você pode pensar a respeito das pessoas que você ama. E a oração deve ser: Senhor, dê sabedoria aos meus. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E enganar até mesmo os escolhidos. Não é assim que a palavra de Deus fala para nós? Aí o camarada, ele não vigia a sua mente. Aí o pai, a mãe, os filhos, aí o pai, a mãe, os avós, o pastor, os irmãos que têm essa consciência, não ora um pela vida do outro. E daí você vê o fulano desviando, você vê o outro dando uma volta no mundo, você vê o outro abandonando Jesus, você vê o outro morrendo lá no mundo, e às vezes o pai e a mãe aqui chorando. Uma vez eu fui no funeral, e o rapaz estava lá esticado, morto, e o pastor tentando consolar, meu irmão, mas não tinha jeito. Porque já estava no coração da mãe: meu filho morreu no mundo, e agora? E o pastor falou: não é bem assim, tal. Meu irmão, mas quando a gente vai ver, às vezes é assim mesmo. Porque foram iludidos pela situação do diabo. E eu tenho que prestar atenção sobre isso. E aqui, no livro de Lucas, capítulo de número 9, a Bíblia está mostrando para nós que o inimigo, ele não marca só na vida de pessoas adultas, ele marca na vida de pessoas pequenas, de crianças. Ele marca na vida de idosos. Satanás, ele não tem preconceito com aqueles que ele querem, aonde ele quer atuar, o que ele quiser fazer. O alvo dele de matar, roubar e destruir, meu irmão, é principalmente os escolhidos. Por quê? Porque o restante, aqueles que são do mundo, já são dele, já fazem parte da torcida organizada dele. E quando você quer ganhar novas pessoas, assim também pense ele também quer ganhar novos adeptos. E quem é que são? São aqueles que servem ao Senhor. E é por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. A petição diante de Deus era pelos apóstolos, não era por aqueles que estavam no mundo. Aqueles que estavam no mundo já era dele. A missão do diabo, meu irmão, de matar, de roubar e destruir. Nessa palavra, meus irmãos, logo de início nós vemos a situação da família. Que situação terrível. Eu fico pensando, quando uma criança está com dor de dente à noite, dor de ouvido, quer um mamar. O pequenininho, quando tem cólica, já chama a atenção do pai e da mãe, é ou não é? Imagina que a qualquer momento, no estralar de dedo, num piscar de olhos, vem um espírito maligno sobre a vida da criança, e ele vem para matar. Então, se tem uma fogueira perto, ele joga a criança dentro do fogo. Se tem água próximo, ele joga dentro da água. O que ele vem é para matar. E você imagina a situação que era aquele garoto, o tanto de marcas e de situações que existia na vida daquela criança. E aquele homem, ele chega para Jesus Cristo desesperado. E Jesus chega e ele defende os seus discípulos. E o homem falou: Senhor, o meu filho está assim, assim. Eu trouxe para os seus discípulos, para eles resolver o problema dele. Senhor, se o Senhor pode alguma coisa, se o Senhor pode, me ajuda. E Jesus Cristo dá aquela palavra poderosa para nós: se podes, tudo é possível àquele que crê. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Meu irmão, Jesus está mostrando para nós na sua palavra
de quem que é a responsabilidade do milagre. E ele ministra na nossa vida. Às vezes a gente acha que a responsabilidade do milagre é do pastor orar. E daí aparece alguém dizendo assim, ó, se você não tem fé, vem na minha fé mesmo. Aí aparece alguém falando assim, a igreja tal, que tem o poder de Deus, que tem a mão de Deus, que tem isso, que tem aquilo. A responsabilidade do milagre aqui, descrita na palavra, aquilo que Jesus está mostrando para nós, a responsabilidade, meu irmão, não é nem mesmo de Cristo. Se podes, tudo é possível aquele que crê. A responsabilidade do milagre é nossa, irmãos. O Senhor está mostrando para nós que o que falta muitas vezes em nossas vidas para o milagre chegar, o que falta muitas vezes em nossas vidas para a resposta de Deus chegar em nossas vidas é o quê? É nós crermos. É nós crermos. Porque para Deus, Maria disse, não haverá impossíveis, é verdade. Deus é o Deus que pode todas as coisas. Mas a palavra de Deus mostra para nós a necessidade da fé, a necessidade da crença, de nós acreditarmos. De nós acreditarmos. A Bíblia fala sobre pessoas que se encontraram com Jesus e eles foram curados. Vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi curado. Jesus tem misericórdia de nós. Vai e mostra-te aos sacerdotes. Eles creram e foram curados. A mulher disse, se eu somente tocar, eu não preciso de uma palavra de Jesus, eu não preciso de nada, eu só preciso tocar nas suas vestes, só na roupa, não preciso nem encostar nele, só na roupa já está bom, e eu serei curada. Eu serei curada, meu irmão, a responsabilidade do milagre é minha. É eu que preciso crer, eu preciso confiar nesse Deus poderoso. E esse dia pregando aqui, não dizia para os irmãos, você não precisa de uma grande fé, mesmo porque a Bíblia diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você terá o poder de transportar um monte de um lugar para o outro. Você só precisa colocar essa pequena fé, do jeito que é, você precisa colocar em Deus. Nós precisamos acreditar nele, nós precisamos confiar nele, e a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós é, se podes, meu filho, tudo é possível àquele que crê, aquele que crê. A Bíblia diz que Jesus, em determinado lugar, não fez muitos milagres, por quê? Porque as pessoas não acreditaram, não confiaram. E daí nasceu aquela palavra que o profeta não tem honra na sua própria casa. Meu irmão, por quê? Porque existiam pessoas ali que não depositaram a sua fé em Jesus, que não depositaram a sua crença em Jesus. Mas o texto também fala para nós a respeito da posição dos discípulos. É interessante que o homem chega para Jesus e fala assim, ó, eu pedi para os seus discípulos. Você prestou atenção aí? É os seus discípulos. Tem uma cobrança aí, irmãos. Vieram os irmãos da primeira igreja aqui orar. Eu fui em tal lugar. Foi o pastor fulano, está falando a respeito de reputação. E esse homem, ele chega para Jesus e fala, eu pedi para os seus discípulos. Logo, quando a gente pensa a respeito que os apóstolos eram discípulos de Jesus, a gente vê vários textos na palavra do Senhor que fala o que as pessoas poderiam esperar deles. Em João capítulo 15, versículo 16, fala assim, vocês me escolheram, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem dar frutos. Eles não eram pessoas que escolheram andar com Cristo. Jesus está falando para nós em João 15, 16. Mas eles foram pessoas escolhidas. Aquele homem, quando chega para Jesus, ele fala, eu vim àqueles que você escolheu, para eles irem dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. A respeito de ser discípulo de Jesus, João 14,15 diz, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. O que se espera de um discípulo de Jesus? É que ele obedeça. O que se espera de um discípulo de Jesus? É que ele entenda que ele foi escolhido. Não foi ele que escolheu, ele foi escolhido para quê? Para frutificar. E os frutos serão frutos permanentes, frutos eternos. Mateus 5, versículo 16 diz, assim brilha a luz dos homens diante de vocês. A luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. O que se espera dos discípulos de Jesus? É que o mundo possa ver
as nossas obras. E glorifiquem ao Pai que está no céu. E glorifiquem a Deus através de nossas vidas. E eu escolhi ainda 1 de João, capítulo 2, versículo 6. O que se espera de um discípulo de Jesus? João fala, 1 de João 2,6. Aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Eu trouxe meu filho para os seus discípulos. Eu trouxe meu filho para os seus discípulos. Meus irmãos, o que Deus espera de nós? Nós temos refletido a glória de Deus? Quando Deus olha para nossas vidas, Ele fala assim, ali uma cópia do meu filho. Mais próxima possível, por ser um ser humano. Será que Ele olha para a gente e enxerga isso? Porque o que a palavra do Senhor está mostrando para nós é que se nós somos discípulos do Senhor, nós devemos andar como Ele andou. Aqui eu estou em Lucas capítulo 9, quando chega no Lucas capítulo 10, Jesus pega 72 discípulos, não eram só os apóstolos, eram muitas pessoas que estavam próximas dele, e ele manda de 2 em 2 em todos os lugares. E porque eles estavam passando, os milagres aconteciam. A palavra do evangelho era anunciada, e quando eles voltam para Jesus, eles voltam dizendo, Senhor, estamos maravilhados, porque no teu nome as coisas acontecem, os demônios se submetem a nós, porque no teu nome acontecem os milagres. E Jesus fala aquela palavra tão linda. O negócio é o seguinte, não fiquem felizes só por isso, mas fiquem felizes porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Ou seja, o maior milagre da salvação da alma estava sendo pregado e anunciado. As outras coisas, os outros milagres pormenores, por mais que às vezes seja até uma ressurreição de uma pessoa, ou ressuscitar uma pessoa, era pormenores, porque não se compara com o maior milagre, que é o da salvação da alma. E Jesus fala isso para os seus discípulos. E Jesus, quando esse homem fala, olha, os seus discípulos não puderam, Jesus ele fica frustrado com aquilo, e ele dá uma palavra para os seus discípulos, porque ele tinha uma expectativa a respeito dos discípulos, e assim também ele tem uma expectativa a nosso respeito hoje. Ele nos plantou, meu irmão, nessa igreja, nesse tempo, e o Senhor tem nos usado para quê? Para irmos e darmos frutos. Ontem o pastor pregando aqui falava sobre essa divisão que já está no país há tanto tempo, que é de direita e esquerda. E o que ele espera de nós? Que nós sejamos luz no meio desse negócio aí. Que nós não desistamos de maneira nenhuma daqueles que estão nas trevas. Que preguemos o evangelho do reino, da vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós. E o texto falou para nós, olha, eu escolhi vocês. Não é para vocês falar, eu sou crente da igreja tal, eu pertenço assim e tal, o meu nome está no céu. Não, o Senhor nos escolheu para irmos e darmos frutos. Diante dessa realidade, queridos, qual que é o seu nível de comprometimento com esse Deus? De compromisso com esse Deus? Nós somos seus discípulos. E se somos seus discípulos, filho, fala um pouquinho, aumenta para mim um pouquinho, por favor. Eu vou falar mais baixo que vai ficar melhor assim, tá? Pode aumentar mais, por favor. Qual que é o nível de comprometimento, de compromisso que nós temos tido com o Senhor? Sabe, irmão, esse texto também nos mostra que existem coisas que Deus faz, mas não era para Ele fazer. Não era. Ah, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Jesus estava dizendo para eles, já era para vocês ter expulsado esse demônio. Cadê o garoto? Sai dele agora. Jogou o garoto no chão, convulsionando, e liberou o menino. E eles ficaram pasmados. Mas quando Jesus, irmão Elias, dá essa bronca nos discípulos, na frente de todo mundo, Jesus estava falando assim, ó, eu não precisava fazer isso, vocês poderiam ter feito. Vocês era para ter feito isso. Às vezes, irmãos, a gente fica esperando a resposta de Deus, né? Estou esperando a vontade de Deus. Não precisa esperar, Ele já mostrou a vontade dEle. O que você precisa fazer é, Senhor, me dê sabedoria para me fazer isso.
Me dê discernimento para mim fazer isso. Me dê estratégia para mim fazer isso. Aí eu falo para o pai que está esperando Deus falar na vida do filho. Deus já te deu autoridade sobre a vida do filho para você educar. Você está esperando o quê? Deus mandar um anjo com uma vara, com uma palavra ungida para falar com o seu filho? Não. Você precisa entender que Deus já colocou sobre os seus ombros você educar o seu filho. Eu estou esperando a resposta de Deus a respeito de tal coisa financeira. Não, Deus já deu força para você trabalhar. Deus já deu ânimo para você, Deus já deu estratégia para você. Eu estou orando para Deus abrir uma porta de determinada coisa. Não, Deus já deu sabedoria para você estudar, para você buscar e para você crescer. E às vezes a gente quer um negócio mastigado, a gente quer pronto, a gente fica com preguiça de fazer. E esses meninos que tinham tentado expulsar o demônio, Jesus fala para eles assim: puxa vida, em outras palavras, era para vocês já ter feito isso. Querido, tem coisa que você não precisa esperar o Senhor fazer, é para você fazer. Deus, entra na vida da minha esposa, que ela seja mais assim, assim, assim. Não, querido, Ele já fez, Ele já te deu condição de você amar ela, de você se dedicar a ela. Deus, entra, converte o coração do meu filho. Não, querido, muitas vezes não falta isso. De repente ele já é convertido. O que ele falta é ver o seu testemunho. O que ele falta é ver você indo para a igreja com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão, eu sigo contente. Lembra? Alguém avistando, ali vai o crente. Que nome bendito que o Senhor pôs em mim. Se quiseres também, pecador, poderá ser assim. Você está vendo? Aí o camarada Deus precisa entrar na vida do meu filho. Mas o cara não vai para a igreja, ele é crente domingueiro. Domingo à noite ele aparece, senta no último banco, né? Ele aparece para pegar o cargo na igreja. Eu queria que meu filho trabalhasse na igreja, mas ele é bom lá na profissão dele, ele é top, mas na igreja ele não faz nada. Eu queria que minha família fosse bem financeiramente, mas ele não investe nada no reino. Pastor, não precisa, eu estou sabendo que tem dinheiro. Ele não investe. Meu querido, o dizimar e ofertar não é simplesmente para você sustentar a obra de Deus. É importante, mas você faz isso por você também. Uma coisa tão importante quanto a outra. Deus está mostrando para nós, queridos, que existem coisas que é para nós fazermos. Foi assim na vida de José. E Deus deu a revelação do sonho de Faraó para ele. E ele já mandou logo o conselho para Faraó. Se parecer bem ao Faraó, mande que um administrador esteja fazendo isso, e guarda e faça isso. Porque depois, quando vier os 7 anos, meu irmão, essa será a parte do ser humano. Organizar tudo isso, receber essa revelação. E José aprendeu isso, e José trouxe isso para a vida dele. Ele não ficou simplesmente, não, quando chegar aos 7 anos de escassez, eu sou filho do rei, ele vai cuidar de mim. Não é assim, irmãos. Tem coisas que é nas nossas mãos, somos nós que temos que fazer. E os discípulos, eles entenderam isso. E a Bíblia fala para nós que existiu momentos na vida dos discípulos, aonde a sombra de Pedro passava, os aleijados, os doentes eram colocados no lugar aonde a sombra dele ia projetar. Tamanha era a graça de Deus na vida dos apóstolos. Sabe, irmãos, o que revela a nossa incredulidade? Porque Jesus falou para os discípulos: vocês são incrédulos. Já pensou? O pastor falava: vocês são um bando de incrédulos. Foi isso que Jesus falou. Geração incrédula. Talvez Pedro, Tiago e João, né, que não estavam lá, falou assim: é verdade, né? Porque ele não estava. Jesus desce do monte com os 3, e eles em 4, Jesus e os 3 discípulos. Os outros 9 discípulos estavam lá. E Jesus chama eles de incrédulos. E não só eles, mas todos que estavam à volta, mas principalmente eles. O que revela, meus irmãos, a nossa incredulidade. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Porque somos incrédulos, muitas vezes deixamos de sermos abençoados diante de Deus. Deixamos de receber da graça de Deus.
Porque somos incrédulos, às vezes não discernimos qual que é a voz do Senhor para nossas vidas. Porque somos incrédulos, muitas vezes deixamos de valorizar aquilo que realmente importa. Estamos atrás de tantas coisas nesse mundo, guardando tantas e tantas coisas, e às vezes somos tão pobres diante de Deus. Mas a palavra do Senhor fala para nós que Jesus é o meu Salvador, e Ele chegou. Quando Ele chega, toda a atenção vai para Ele. Afinal de contas, Ele já chega chamando a responsabilidade para Ele. O que está acontecendo? E nessas palavras de Jesus, eu vejo que o meu Salvador chegou, e Ele me defende. Porque Jesus viu os escribas, os fariseus falando com os discípulos. E talvez pensasse ele que os escribas e os fariseus estavam ali no embate com os seus discípulos sobre algumas coisas. E Jesus chega, Ele chega para defender os seus discípulos. O que é Jesus para você? Jesus é aquele que nos defende, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é assim a palavra? Jesus é a resposta de Deus ao mundo. Ele mesmo fala, Ele é o pão da vida. Ele é aquele que chega e traz a responsabilidade para si e traz solução naquela situação. Jesus Cristo, meu irmão, Ele é a expressão exata do amor de Deus. Jesus é a maior revelação de Deus ao homem. O meu Salvador chegou. E quando Ele chega, meu irmão, Ele traz alívio em nossas vidas. A palavra do Senhor fala para nós que Jesus é aquele pelo qual todo joelho se dobra. E que ao nome dele se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é o nosso Salvador. E quando Ele chega, meu irmão, o mal tem que sair. E quando o pastor ora aqui dizendo, Senhor, nós repreendemos todo o mal, é baseado nesse nome de Jesus Cristo. O meu Salvador chegou. E quando Ele chega, meu irmão, todas as frustrações se perdem. E se temos vivido uma vida na tristeza, na frustração, é porque Ele não tem se revelado como deveria ser revelado na nossa vida e nossos corações, porque temos sido, como a sua primeira palavra, incrédulos, diante de tudo aquilo que Ele representa e que Ele pode fazer na nossa vida. O meu Salvador chegou, e quando Ele chega, até a morte bate em retirada. Não existe situação tão grande ou difícil demais em que o meu Salvador não possa fazer por amor à minha vida mesmo. O meu Salvador chegou. E quando Ele chega, tudo muda. Tudo se constrói novamente. E foi o que aconteceu com a vida daquele jovem. O garoto levanta para uma nova vida. Quando o Salvador chegou na sua vida, querido, você levantou para uma nova vida. Mas o permanecer nessa nova vida depende de você. Depende de cada um de nós. Meu irmão, qual que é o relacionamento que nós temos tido com Ele? Será que temos sido incrédulos? Possamos vencer isso. Possamos entender que Ele chegou na nossa vida, amém? E se Ele chegou, nós somos filhos do Senhor. Nós somos herdeiros em Deus. Herdeiros em Cristo, co-herdeiros em Cristo Jesus. E se Ele chegou em nossa vida, o nosso nome está escrito no livro da vida. E se Ele chegou em nossas vidas, meus irmãos, não há espaço para tudo aquilo que afronta ou que entristece Deus. Há espaço sim, para tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor, para sermos tidos e achados como discípulos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Vem a música aqui na frente, vamos cantar o cântico grande, tá? Papai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, da nossa salvação, que cuida de nós, que nos fortalece. Eu te louvo, Deus, pela vida dos meus irmãos. Te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos dá nesta manhã. Deus, a responsabilidade é nossa. Se podes, aquele que crê. Deus, Pai, cria em nossos corações cada dia mais um coração puro, Senhor, renova dentro de nós, meu Deus, do seu Espírito Santo mais e mais em nossas vidas. Quantas vezes, Pai, nós temos aí entregue as nossas vidas ao Senhor, mas o tempo passou, Pai, e nós começamos a andar na normalidade. E a sua palavra, Senhor, tem nos mostrado, Pai, que nós precisamos entender que andar com o Senhor, Pai, é andar com um Salvador,
tremendo e poderoso, pronto para solucionar as nossas vidas, Pai. Deus, nós não queremos perder bênçãos pela nossa incredulidade. Nós não queremos, Senhor, não queremos. O que nós queremos, meu Deus, é que o Senhor reavive a sua fé em nossos corações. Meu Deus, que o Senhor reavive, meu Pai querido, a tua graça mais e mais poderosa. Afinal de contas, a sua palavra já diz que nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Significa, Pai, que o Senhor pode aumentar da sua graça. Meu Deus, Davi já dizia: cria em mim, ó Deus, Pai, renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, significa que o Senhor pode colocar mais dentro de nós. E o que nós pedimos, Pai, é que essa igreja, meu Deus, possa experimentar, meu Deus, do mais do Senhor, em nome de Jesus. Deus, que experiência poderosa com esses discípulos. Meu Pai, no Lucas capítulo 10, Pai, o Senhor mostra que eles aprenderam e eles foram e eles mesmos fizeram. Deus, em nome de Jesus, Pai, está sobre nossas mãos, sobre nossas mentes, sobre os nossos corações, e que possamos, meu Deus, então, Pai, crer, acreditar, Deus, que no Senhor não há impossíveis. O Senhor é Deus de milagres, sim. Nós cremos essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero cantar com os irmãos esse cântico grande. Se você quiser sentar, pode sentar, tá bom? Fica à vontade, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, Deus Santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Vamos declarar juntos: como Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a... Foi Ele que deu a vitória, meu irmão, para aquele garotinho, viu? Para aquela família. E que nos ajuda. Satanás pode vir, mas no Senhor nós vencemos. No Senhor nós vencemos. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o seu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Então vamos louvar de novo. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode depositar aqui, tá bom? Depois nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Te louvor, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria no Senhor, meu irmão, alegria de toda a terra. Grande, grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra, e que nos ajuda contra o inimigo. Meu irmão, se ajoelhe diante dele e creia. Por isso diante dele, Senhor, nos prostramos. Nós engrandecemos o seu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer pela sua obra na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças. Deus, confiamos no seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e
e agradecer ao Senhor. E agradecer pela sua obra na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da tua igreja, na casa dos seus filhos. Estamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, em nome de Jesus, tu és o Deus eterno, Pai. É o Senhor quem é o Deus Todo-Poderoso, que governa nossas vidas, que trabalha em nossos corações. Ah, Deus, em nossos corações, Pai. Não permita, meu Deus, que a nossa carnalidade, Pai, vença. Pai, nós pensamos sobre a oração de Davi. Meu Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Significa, Pai, ele não queria se controlar, e assim mesmo, Pai, nós estamos nesse mesmo pensamento. O que nós queremos, meu Deus, é o controle do Senhor. O que nós queremos é o automático do Senhor. Deus, reina, Senhor, sobre nossas vidas. Longe de nós, Pai, tudo aquilo que é incredulidade, em nome de Jesus Cristo. Mas dentro de nossos corações, Pai, mais e mais da Tua presença, da Tua graça, do Teu poder, de crermos mais no Senhor, de confiarmos mais no Senhor, de depositarmos mais e mais a nossa fé no Senhor. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada família, a Sua bênção, Pai, sobre a vida financeira dos Seus servos. Ah, Deus, portas abertas na vida dos Seus filhos, prosperidade, meu Deus, na vida dos Seus servos, longe dessa igreja, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de avareza, meu Deus, de miséria, de mesquinharia, tudo isso, Pai, que não provém do Senhor, Pai, mas perto dos Seus filhos, em cada casa, em cada lar, em cada família, Deus, em cada empresa onde os meus irmãos trabalham, meu Deus, em cada ramo de atividade onde eles colocam as suas mãos, que ali o Senhor os faça grande em nome de Jesus. Que ali, meu Deus, o Senhor sinta alegria, prazer, como a Sua palavra mostra, que o Senhor tem alegria, tem prazer na prosperidade dos Seus filhos. Que seja assim na vida dos meus irmãos. Senhor Deus, acima de tudo, que não falte, meu Pai, a Sua presença mais e mais poderosa em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, vão em paz. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo almoço. Espero vocês hoje aqui, 19 horas. Uma coisa nova Deus está fazendo. Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, da nossa salvação, que cuida de nós, que nos fortalece. Eu te louvo, Deus, pela vida dos meus irmãos. Te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos dá nesta manhã. Deus, a responsabilidade é palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero cantar com os irmãos esse cântico grande.